Senhora presidenta, nobres colegas, eu cedo esse espaço à vereadora Andressa Marques, minha colega comunista que me representa nesse momento. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Cedo os trabalhos à presidente, vereadora Andressa Malman, e peço que o vereador Cláudio Bard, então, seja nosso secretário ad hoc. Vereadora Andressa Marques, da tribuna. Vereador José de Abreu, obrigada pela cedência desse espaço. Semana que vem estarei concedendo para o senhor, para que o senhor possa estar fazendo a sua explanação. Sempre temos assuntos importantes para tratar na sessão, seja sobre a nossa cidade, estado ou país, obviamente que impactem na vida, né, dos caxienses e na vida da nossa cidade. Primeiramente, falar sobre essa visita que nós recebemos aqui do secretário de Saúde, Rafael Bueno. Acredito que, de fato, é importante que o secretário tenha essa preocupação de vir dialogar com o legislativo, poder desmistificar, trazer informações, fazer uma prestação de contas para o seu trabalho, porque, vereadora Andressa, quando o secretário vem aqui falar sobre o seu trabalho, ele não está falando para os 23 vereadores e vereadoras, ele está falando para a cidade. Então, acredito que esse gesto do vereador, né, e secretário Rafael Bueno deve servir de exemplo para as outras secretarias, deve servir de exemplo para o nosso prefeito, para que possa estreitar laços aqui com o legislativo. Volta e meia nós reclamamos, vereador Libardi, da falta de diálogo, da falta, né, de escutar a população, de escutar os vereadores e vereadoras. Então, por mais que daqui a pouco possamos discordar de algum elemento e dialogar com o vereador Rafael Bueno, acredito que esse gesto dele demonstrou que as relações elas podem ser diferentes, que nós podemos construir, né, as coisas com diferentes percepções. Inclusive, temos uma reunião da nossa bancada marcada com o secretário e, pelo que percebemos, ele está disposto a ouvir, né, para poder trabalhar pelo melhor da nossa cidade. Mas o assunto que escolhi e que acreditei ser oportuno trazer para esse grande expediente, Jack, coincidentemente ou não, né, é uma temática que nós dialogávamos muito antes do senhor ser vereador, é sobre a questão da habitação, né, uma preocupação que o nosso mandato tem, é uma das pautas centrais. Inclusive, nessa casa já tivemos aqui, né, o vereador Wagner Petrini, que foi secretário, o vereador Jack, que já foi secretário, nós tivemos o nosso colega vereador Renato Oliveira, que já foi secretário. Portanto, nós conhecemos um pouco dessa política, inclusive, já disse anteriormente que era uma pauta que antes de ser vereadora já tratava, e hoje é fruto de muita preocupação aqui na nossa cidade. Vereador Pedro Rodrigues não se encontra aqui nesse momento, mas tive a oportunidade de, há 2 semanas atrás, reunir com o novo secretário, então, de habitação, que era assessor aqui do vereador Pedro. O secretário Silvio Daniel foi muito solícito, né, nos recebeu, nos ouviu, mas confesso que, depois da nossa conversa, vereador Jack, tive muita preocupação dos elementos que ele apresentou naquela oportunidade. Vereador Cláudio de Libardi, o secretário comentou, e ele me informou naquela sexta-feira. Temos aqui, inclusive, o assessor Bittencourt, que já foi, quando eu era estagiária, né? Eu era estagiária de Serviço Social de Adaptação, ele era o secretário. Então, temos outro assessor aqui nessa casa, que já foi secretário, inclusive, que é assessor do vereador Daniel Santos. Agora, olhei para a plateia e me recordei também desse período. Lá, aprendi um pouco mais sobre a política habitacional na nossa cidade. E, naquela oportunidade, então, o secretário me informou que estava reunindo, naquele momento, com o executivo para poder tratar sobre o orçamento da política habitacional. E ele apresentava a preocupação, vereadores e vereadoras, que ele foi informado que não teria recurso disponível para poder fazer a compra de materiais paliativos, que são aqueles materiais que são concedidos para as famílias que precisam fazer reforma ou construir uma nova moradia. Então, ele trouxe a preocupação de que, naquele momento, ele estava sem recursos, sem orçamento para poder comprar material, estava sem material e que estava preocupado que o foco dele era aquele, mas que as outras áreas, nesse momento, estariam paradas na nossa cidade por conta disso. E trouxe a informação de que não sabia, não tinha certeza se iria continuar, né, com esse atendimento de materiais paliativos daqui para frente, enfim.
E aí isso me trouxe, vereador Jack, muita preocupação, porque não era o que vinha sendo debatido aqui na nossa cidade. Nós estávamos discutindo um plano de habitação, ampliação das moradias, né, mais moradias para as pessoas, debatendo mais orçamento para o FUNCAP. É claro que a concessão de materiais paliativos não é o ideal, mas atualmente na nossa cidade, pelo que nós temos, é necessário. As pessoas precisam. Tenho certeza que vários vereadores e vereadoras aqui, assim como eu, acompanham famílias na secretaria porque as famílias precisam de material. E quando fui informada pelo secretário, o secretário falava isso com muita preocupação. Naquele momento, me coloquei à disposição para poder achar uma solução para que a gente pudesse discutir. Inclusive, meu assessor Maurício, que é arquiteto urbanista e participa dos debates habitacionais da nossa cidade, levou a informação de que nós temos um fundo de regularização fundiária, onde tivemos recursos daquele fundo que foram utilizados para comprar computadores para a Secretaria do Urbanismo, que esse recurso poderia ser utilizado, por exemplo, para que a gente pudesse comprar material. E também me recordo, vereador Jack, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, que a licitação para novos materiais já estava em andamento. Portanto, foi uma informação que particularmente não compreendi. Então, trouxe essa informação para cá porque fica a minha preocupação, meu questionamento para o Executivo Municipal de quais políticas, quais medidas, quais ações a Secretaria da Habitação terá, se não vai conceder mais material para a nossa população. Ouvi com preocupação que o secretário Galafassi, já, em momento oportuno, que o Galafassi teria apresentado e externalizado que, na concepção dele, essa ação não deveria ser feita pelo nosso município, sendo que já estava previsto. E eu quero mostrar aqui, gente, trouxe os dados do orçamento da nossa cidade, do PPA, esse aqui é o PPA lá de 2021, ou seja, os recursos previstos para os 4 anos até agora. Ali em cima vocês vão poder ver que foram mais de 59 milhões previstos para habitação, certo? Aí na minha concepção eu pensei, bom, o recurso para habitação vai diminuir, pode passar, por favor. Agora, o próximo PPA, nós temos mais de 277 milhões previstos. O recurso para habitação aumentou, vereador Jack. Ele aumentou. E por quê? A gente ouve o discurso, líder de governo Daniel, que não tem dinheiro para nada, se o recurso aumentou. O meu questionamento é, para onde está sendo investido esse recurso da habitação? Se não tem dinheiro nem para comprar madeira. Por isso eu peço ao prefeito, ao secretário Galafassi, gostaria que o secretário Galafassi tivesse a mesma atitude do secretário Rafael Bueno, de vir aqui explicar, não tem dinheiro para nada, mas aumento em 4 vezes recurso para habitação. Aí tu vai lá, não tem auxílio moradia, não tem paliativo, não tem FUNCAP, não tem nada, estão fazendo o que com dinheiro? Todas as pessoas que a gente tem enviado lá, vereador Jack, as pessoas saem de lá me disseram o seguinte: Andressa, me disseram que não tem previsão para vir material. Me disseram que não estão fazendo as vistorias agora, porque não tem material e porque não tem previsão para ter material. E aí eu ouço o discurso de que o Galafassi acha que não tem que ter material. Qual que é a opinião do governo? Quem manda no governo é o Galafassi ou é o Adiló? Mas eu quero saber a opinião do Adiló, porque o prefeito é ele, não é o Galafassi. E aí a gente ouve do secretário que não vai fazer ação uma parte, vereadora, para pessoas em vulnerabilidade, que isso não é papel do município. Qual que é o papel do município, então? Eu quero saber. Para poder passar os apartes para os colegas, de forma rápida, outra questão que eu queria trazer. Eu vi que o nosso prefeito estava lá no Rio de Janeiro com vários líderes, né, numa atividade de preparação para a COP30. Acho extremamente interessante, acho que tem que participar. E vi, né, a publicação, a divulgação de um vídeo, onde ele apareceu com o secretário Adriano Bressan, e estava presente também o Rodrigo Balém, né, advogado, que tem uma empresa que faz regularização fundiária. E ele, ao lado do Balém, divulgaram, né, falando que tem um projeto para o Monte Carmelo, enfim. Tem coisas que eu enxergo, vereadores, que eu particularmente não compreendo. Às vezes o Balém parece mais político que os políticos. O que ele está fazendo lá do lado do prefeito? Fica o questionamento. Aí a gente questiona a presença dele do lado do prefeito no Monte Carmelo, que cobram por algo que deveria ser público, que eu já falei dezenas de vezes nessa casa, e o prefeito vai para o Rio de Janeiro com o Balém. Fazer o quê? Aí o Balém divulga o projeto do Monte Carmelo. Está tudo errado. O que o Balém está fazendo lá?
Isso eu já falei na cara do Balém no Monte Carmelo. Então eu falo aqui sem medo nenhum. Eu não estou acusando ele de nada. Mas eu não entendo essas relações que fazem na prefeitura. Isso é a parte, vereadora Daiane. Bem rapidamente, vereadora Andressa, a questão dos materiais paliativos nos preocupa muito, porque tínhamos encaminhado diversas famílias, e diversas famílias, o secretário anterior, o Jack, né, tinha confirmado que assim que viesse a licitação que estava prevista, 60 dias essas famílias iam receber, se fosse a questão da telha, a questão da madeira, a questão dos barrotes, enfim, se passou esse tempo e agora nós vamos conversar com o secretário atual e ele disse não foi feita licitação e não tem previsão. E veio com uma história que a gente até desmistifica um pouco aqui, que alguém tinha pegado o material e estava vendendo na rede social. Isso não tem nada a ver com as outras pessoas. E isso pode ser investigado e está tudo certo. Ele vai ter que fazer alguma coisa para que se investigue essas situações. Mas não deixar de dar material porque alguém fez isso e agiu de má fé. Que está liberado, infelizmente, foi feita a vistoria e essa pessoa continuou agindo de má fé. Mas aí é uma questão que a Secretaria da Habitação tem que fazer algum protocolo para que isso não aconteça, mas não justificar a falta de material para moradores que precisam e que já houve. Então, a visita e já tinha sido liberado, né? Então, infelizmente, essa realidade, a gente precisa de explicação. Obrigado pela parte. Obrigada, vereadora Daiane. Infelizmente, não vou poder conceder os apartes para os outros colegas, mas, para finalizar, queremos explicações do secretário Galafassi, queremos explicações do prefeito Adiló. Esse discurso, vereadora Daiane, não foi o que me falaram, então falaram isso para a senhora, mas não me falaram isso. Então, enfim, algo de errado não está certo. E fica o questionamento do que o Balém estava fazendo com o prefeito no Rio de Janeiro. Esperamos explicação, porque não é para mim, é para a população caxiense e, sobretudo, para os moradores do Monte Carmelo. Obrigada, senhora presidente. Devolvo os trabalhos para a vereadora.